não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Certo? Nós, enquanto filósofos, tudo o que nós temos que fazer é continuar buscando, continuar procurando com sinceridade. Então, dizer como Pascal, eu não respeito nem aqueles que negam, nem aqueles que afirmam, eu só respeito aqueles que buscam entre gemidos, ceux qui cherchent en gémissant. Só esses merecem respeito. Né? Veja, mesmo quando você tem uma verdade final, um dogma da igreja, né? Sobre essa verdade final nunca se refere a tudo que existe, se refere a algum ponto de doutrina. Né? Então, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a ascensão da Santíssima Virgem Maria, e assim por diante. Então, quanto a esses pontos, não há discussão. Mas como daí nós vamos deduzir desses poucos pontos de doutrina católica assentada pelo dogma, como que nós vamos deduzir daí conclusões para todas as questões filosóficas que nós podemos levantar? Isso é tão absurdo. Você olha, querem conhecer a doutrina católica, então vocês peguem o livro do Denzinger, o Enchiridion, onde ele coloca lá todos os dogmas. Então, é um livro muito menor do que a Bíblia, né? Tá certo? É grande, mas menor que a Bíblia. Então, como eu poderia deduzir daqueles dogmas conclusões para todos os domínios da realidade e para responder a todas as questões de ciência e filosofia que existem? Isso é absolutamente impossível. Impossível. Né? Então, por isso mesmo, não é possível você fazer comparação entre a doutrina católica e investigações filosóficas. O que você pode fazer é o seguinte: se o sujeito criar uma corrente teológica nova, afirmando formalmente dogmas que são contrários da igreja, e apresentando isso em nome da igreja, então você está num caso de heresia. Se o sujeito apresentar outro corpo de dogmas, mas disser que não é católico, não tem como acusá-lo de heresia. Ele é um ateu, é outra coisa, é qualquer coisa. Herética não é. A heresia consiste em assumir indevidamente a voz da igreja. Falar como porta-voz da igreja sem selo. Por exemplo, a teologia da libertação faz isso. Ela está vendendo para as pessoas uma doutrina anticatólica, que não é apenas não católica, é anticatólica, como se fosse católica. Então o fiel vai lá, acredita que ele está indo na igreja católica e obedece a esse desgraçado. Tá certo? Então, no caso, nós temos uma doutrina teológica, não são livros de filosofia. Né? Então, eles estão proclamando dogmas. E os dogmas que eles proclamam são contrários à da igreja. Então, aí é claramente um caso de heresia. Tá certo? Eu não me lembro jamais de ter dado sequer orientação prática quanto à vida religiosa de cada um. Nunca fiz isso. Não me considero qualificado para isso. Aliás, alguém me manda aqui, Marcos Vinícius me pergunta: o que o senhor acha do atual catecismo da igreja, também do atual Código de Direito Canônico? Eu não tenho nenhuma qualificação para opinar sobre isso. Nenhuma.
isso aí eu precisaria ter dedicado, vamos dizer, ao estudo da doutrina da igreja o mesmo tempo que eu dediquei ao estudo da filosofia. Mesmo assim, eu teria que opinar com muito cuidado, com todo respeito, com cuidado para não, vamos dizer, não ferir injustamente ninguém. Tá certo? E para não infringir a doutrina da igreja em ponto nenhum. Isso é muito difícil. Então, quando eu proponho a vocês o voto de pobreza em matéria de opiniões, é porque eu mesmo o pratiquei e pratico ainda. Eu procuro ter opiniões apenas sobre aqueles pontos aos quais eu dediquei algum tempo. Né? Veja, a sua opinião vale o quanto você dedicou a ela. De quanto tempo você levou para você criar essa opinião? 2 minutos? Então, né, assim, você pega, divide por... Vamos dizer, fazer uma conta razoável. Divide por 100. O tempo de audição que uma opinião merece é 1/100º do tempo que você levou para produzi-la. Vocês imaginam, por exemplo, você pega uma teoria qualquer sobre qualquer coisa. Você pega a teoria da relatividade. Quanto tempo Einstein levou para elaborá-la? Né? 30 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, desde as primeiras intuições que ele teve até que ele chegou, vamos dizer, a tal teoria geral da relatividade. São 30 anos. Bom, você não vai ficar 30 anos estudando a teoria de Einstein. Você conhece algum físico que na universidade teve um curso de 30 anos sobre a teoria da relatividade? Nenhum teve. No máximo teve um curso de 2 anos. Não é isso? Então, qual o nível de atenção que as suas opiniões merecem? Eu digo, merece mais ou menos a atenção, um pouco da atenção que você mesmo prestou a ela. Agora, se a opinião saiu assim de repente, levou 2 segundos para ser criada, por que nós temos que ouvir? Então, o direito a ter uma opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la, ao direito de não lhe prestar atenção. Porque se todas as opiniões tivessem direito à atenção alheia, façam as contas. Veja que seria absolutamente impossível. Você tem aí 30 pessoas numa sala, né? Imagine que cada um tivesse direito à atenção completa dos outros para as suas opiniões. O negócio não terminaria tão cedo. Então isso quer dizer que nem todas as opiniões merecem atenção pública. Algumas são simplesmente coisas que você pensa. Você está lá sentado no banheiro, lhe ocorre uma ideia, de bom, muito bem, então você prestou atenção periférica à sua ideia durante 2 segundos. Né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que sentar para ouvi-la. Né? Se eu digo essas coisas, é porque eu acredito que o ser humano tem a capacidade de chegar a ter opiniões razoáveis sobre as coisas. Né? Sobre muitas coisas. Qual é a condição, quer dizer, da opinião razoável? Quer dizer, nós já aproveitamos, tiramos esses acontecimentos aí da semana e os transformamos em problemas filosóficos. Né? E aproveitamos para continuar ensinando a partir do que eles nos sugerem. E qual é a condição para você ter uma opinião razoável? Bom, a primeira coisa é que essa opinião seja verdadeiramente sua, isso é, que você acredite nela. Isso não quer dizer que você tem que acreditar 100%, mas quando eu digo acreditar nela, eu quero dizer, você tem que saber o quanto você acredita nela. E evidentemente aí vamos diretamente à questão dos 4 discursos. Você acredita que essa sua opinião reflete uma coisa que é possível, né? Uma coisa que é verossímil, parece verdade, que é uma coisa razoável ou que é uma coisa absolutamente certa. É claro que se você não é capaz de saber qual é o nível de credibilidade da sua opinião, então você não sabe nada a respeito dela. Então, primeira coisa, examine a sua opinião e veja em qual desses níveis você acredita nela. Eu nunca vou me cansar de repetir isso, porque isso é a base de tudo que eu estou ensinando. Isso é o preliminar. Quer dizer, quanto vale a sua opinião para você mesmo? E quais são as razões que você tem para acreditar nela. Segundo, você tem que saber de onde saiu essa opinião. Né?
se ela veio do meio social, se foi alguma coisa que você leu, se foi alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que a sua mãe lhe disse, tá certo? Alguma coisa que surgiu por geração espontânea. Você tem que saber qual é a origem, porque na origem vem a carga semântica da opinião. Muitas vezes nós chegamos a conclusões mediante um percurso cerebral que é de uma complexidade enorme. E é muito difícil você saber a origem daquilo. Mas tão logo você consegue uma expressão mais ou menos acabada, sobretudo você consegue montar uma frase ou montar um esquema, você tem a impressão de que aquela opinião adquiriu uma certa autonomia em relação à sua própria origem. E que você pode discuti-la a partir desta forma mais ou menos final que você lhe deu. Mas isso está completamente errado, porque qualquer que seja a forma final, a opinião continua carregando a carga semântica que é a da sua origem histórica. Ou seja, quando você a emite, você está intimamente associando essa opinião a imagens, a experiências, a sentimentos que você teve no percurso da formação daquilo. Vamos dizer, a terceira condição é que você tenha consciência do problema ao qual você está respondendo. Quer dizer, a sua opinião é uma resposta a quê? Qual é o problema da qual a sua opinião é a solução? Qual é a pergunta da qual a sua opinião é uma resposta? Se você, uma vez que tem a opinião, você não é capaz sequer de formular a pergunta da qual ela é uma resposta, então eu digo, você não entende a sua própria opinião. Porque você não sabe a respeito do que ela é uma opinião. É evidente que toda afirmação filosófica é resposta a uma pergunta, é resposta a uma dúvida, é reação a um problema. E identificar os problemas é, evidentemente, a primeira condição da investigação filosófica. Vamos dizer, a opinião filosófica, ou política, ou moral, sociológica, amputada da pergunta a qual ela responde, ela não significa nada. Porque você não pode saber qual é o nível de predicação e qual é o nível de credibilidade na qual você está afirmando aquilo. Então, isto eu tenho tentado desenvolver aqui com vocês desde o início. Mostrar quais são os problemas, quais são as dificuldades e como nós podemos encaminhar, vamos dizer, uma investigação séria a respeito. Então, a quarta condição é que o problema seja realmente um problema. Ou seja, nem toda pergunta, nem toda dúvida, nem toda inquietação que você tem corresponde a um problema filosófico substantivo. Muitas vezes se trata apenas, vamos dizer, de uma dificuldade lógica. Ou de... Às vezes trata apenas de um problema pessoal seu, que você extrapola e ao qual você dá uma dimensão universal, indevidamente. Então, o problema tem que ser testado antes de qualquer tentativa de solução. É preciso você ter certeza de que o problema emana da realidade da experiência, de que ele tem uma substantividade, por assim dizer, factual, e não somente, vamos dizer, uma formulação lógica bonita. Por exemplo, as pessoas vêm sempre com aquela maldita questão: por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque como é que Deus permite isto? Quem não formulou esta questão alguma vez? Essa questão é uma das maiores idiotices de todos os tempos. Porque ela parte da premissa de que não deveria ser assim. E me prove que não deveria ser assim. Então, um momento que estão chegando umas pessoas aqui, eu não quero interromper. É melhor interromper formalmente do que ser interrompido.
Então, vamos continuar. Essa pergunta de como é que Deus permite o mal, ou de por que coisas más acontecem a pessoas boas. Tem até um livro famoso de um rabino que chama assim, Por que coisas más acontecem a pessoas boas. Né? E o rabino lá faz das tripas coração para explicar esta questão. Ora, a questão pressupõe que se coisas más acontecem a pessoas boas, ou se existe o mal de modo geral, não deveria ser assim. Qual é a prova que você tem de que não deveria ser assim? Por que o simples fato, né, de acontecerem coisas más escandaliza a sua razão, escandaliza o seu pensamento? E, ademais, o fato de você se escandalizar com alguma coisa não transforma essa coisa num problema filosófico legítimo automaticamente. Né? A mim me parece, ao contrário, me parece óbvio que se Deus é amor infinito e é o bem infinito, não existe nenhuma maneira desse bem infinito se manifestar no nosso campo finito. E, portanto, vamos dizer, a existência do mal, como eu percebi isso, eu ainda era jovem, eu percebi isso, a existência do mal jamais escandalizou a minha mente, ainda que desagrade ao meu estômago. Claro, o mal me incomoda. Se uma pessoa me dá uma martelada na cabeça, eu não considero aquilo tão bom quanto se me desse um afago. Né? E eu também tive muitos problemas na vida, talvez mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, o mal não me agrada de maneira alguma, sobretudo quando ele acontece, né, à minha pessoa. Mas nem por isso ele se torna um problema filosófico legítimo. Então, a total falta de legitimidade desta questão já me apareceu no começo dos meus estudos filosóficos, quando eu vi que eu não tinha prova nenhuma de que não deveria ser assim. Porque o que estava em questão não é a bondade de Deus, mas a manifestação da bondade de Deus no mundo. Não é isso? Então eu pensei assim, bom, Deus é amor infinito. Como é que ele poderia infundir ou me dar este amor infinito? Ele não pode. Não por causa de uma limitação dele, mas por causa da minha limitação. Por exemplo, ele poderia me dar assim, ao mesmo tempo, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a beleza, toda a felicidade. Ele não pode porque não cabe em mim. Então, vejam, nós vivemos dentro de um campo finito que é definido pelas suas limitações. Vocês podem fazer uma imagem. Vocês imaginam o nosso mundo, que nós temos como se fosse, vamos dizer, uma bolinha, que aqui está flutuando ou está submergida num oceano. Esse oceano é infinitude divina, portanto é infinitude do amor divino, infinitude do bem divino, etc, etc. Como é que você vai fazer o bem divino entrar ali? Isso quer dizer que muita coisa que na escala divina é o bem na sua expressão máxima e infinita, às vezes só pode aparecer na nossa pequena escala sob forma invertida. Porque na passagem do infinito para o finito, você tem como se fosse um aparato deformante. Você vê que desde que existe o cristianismo, os santos e místicos dizem que nós devemos agradecer a Deus o bem que nos sucede e também o mal. Por que eles dizem isso? Porque muitos dos males que nos acontecem são apenas a inversão do bem ao transpor-se para a nossa escala finita. Então, se você levar em conta o que eu disse nas aulas sobre a alma imortal, você percebe que, encarando essas coisas desde a perspectiva da alma imortal, elas mudam de significado instantaneamente.
Em primeiro lugar, pela desproporção que existe entre qualquer mal deste mundo e uma vida imortal. Se você está destinado a durar para sempre, tá certo? E isto hoje em dia já me parece suficientemente óbvio, né? Qual é a posição, qual é o lugar que ocupa dentro desta vida, sem limite, o mal que você sofreu aqui? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.